Um filho abandonou a mãe de cadeira de rodas na rua. Um ano depois, ele a vê chegando na porta da sua casa. E ela estava de pé. Peço desculpas, mãe. Estou com um cliente agora. Talvez finalmente vendam a casa este ano. Deixe-me ligar para os vizinhos para verificar para você. Mas tenho certeza de que não é nada sério. Talvez você tenha apenas ficado muito tempo no banheiro. Isso vai passar logo. De qualquer forma, eu preciso de verdade ir agora, mãe. Até mais. O Andy recordou essa conversa que teve com seu filho John durante o primeiro episódio de Dormência nas Pernas. Ela se lembrou do medo e do pânico que sentiu quando chamou o filho em busca de ajuda. Apesar de morarem a poucas quadras de distância, seu filho nunca pôde arranjar tempo para ajudá-la. Negligenciou a ligação e nem sequer foi visitá-la naquela noite. Além disso, ele não conseguiu vender nenhuma casa. Era uma desculpa que ele arrumou durante o ano inteiro. O Andy vinha experimentando a dormência nas pernas havia um ano. De repente, simplesmente as pernas paravam de funcionar, como se estivessem paralisadas. Inicialmente, a fraqueza durava apenas de 10 a 15 minutos, durante os quais ela se recolhia e descansava em um canto de sua casa até que as pernas voltassem ao normal. Com o tempo, as ocorrências de suas pernas adormecendo se tornaram mais frequentes. Um dia, ela caiu e não conseguiu mais se levantar. Pediu ajuda e, felizmente, os vizinhos vieram em seu socorro. Eles informaram que algum tempo depois, John chegou e a levou para o hospital. No hospital, Andy foi diagnosticada com uma síndrome rara de compressão nervosa, que causava dormência em suas extremidades inferiores. Infelizmente, sua condição havia se complicado devido à negligência de John e dela própria em relação aos sintomas por mais de um ano. A queda só piorou a lesão. E como resultado, o Andy agora estava confinada em uma cadeira de rodas. John a levou ao hospital no primeiro mês de sessões de fisioterapia, mas sua condição não mostrou melhora. Ele reclamava de estar gastando seu dinheiro suado num tratamento em vão. John ficou cada vez mais impaciente e ressentido por ter que tirar tempo de seu negócio imobiliário. Não sei por que você continua se incomodando com essas consultas, mãe. Isso não vai resolver nada, disse John em um tom frustrado. Isso não está te ajudando em nada. Eu não posso mais perder reuniões por causa disso. Você sabe o quão importante é para mim vender casas. O Andy tentou conter as lágrimas enquanto ouvia os comentários insensíveis de seu filho durante a viagem de carro para o hospital. Ela se sentia impotente, sozinha, desesperada por algum apoio. Ela sentia um pouco de raiva, mas ele era seu filho, ela dizia a si mesma. Pelo menos ele ainda estava lá para ela. Apesar da falta de compaixão do filho, o Andy se recusou a desistir do tratamento. Ela estava determinada a passar pelo processo, nem que fosse sozinha. Apesar de passar pela fisioterapia e tomar medicamentos, sua condição não mostrou sinais nenhum de melhora. Como último recurso, os médicos sugeriram uma cirurgia muito cara. No entanto, o Andy já havia esgotado suas economias para cobrir o custo de seus tratamentos anteriores. Desesperada por ajuda, ela recorreu ao filho novamente, mas ele se recusou. Como você pode sequer me pedir esse dinheiro, mãe? Você tem ideia de quanto pago de aluguel pela minha casa? Eu não posso baixar meu estilo de vida, senão não consigo clientes. Então é óbvio que eu não consigo pagar por essa cirurgia. Um cliente jamais compraria uma casa de alguém que mora em uma casa modesta e pequena, explicou John, mostrando nenhuma compaixão ou preocupação com a condição da sua mãe que só piorava. O Andy se sentiu devastada e traída pela insensibilidade de seu filho. Ela sabia que não podia contar com ele para ajuda nenhuma e teria que encontrar uma maneira de pagar pela cirurgia por conta própria. Um dia, John recebeu uma ligação inesperada dos vizinhos de Andy, informando que ela estava no hospital passando por cirurgia. Chocado e confuso, John não tinha conhecimento de nenhuma cirurgia, mas correu imediatamente para o hospital para verificar sua mãe. Ao entrar no quarto de Andy, a viu sentada na cama, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto um grupo de médicos conversava em voz baixa com ela. O médico principal notou a chegada de John e saiu do quarto para falar com ele. "Você é o Sr. John, filho dela?", perguntou o médico.
Onde você estava? Estávamos esperando por algum parente próximo para chegar, mas como ninguém apareceu, tivemos que dar a notícia diretamente ao Andy. O médico explicou com uma expressão séria e grave. John sentiu um arrepio frio percorrer pela sua espinha quando perguntou: "Que notícia?" E ele se preparou para receber uma notícia pior. Enquanto John esperava ansiosamente pelo médico para revelar a notícia, seus piores medos foram confirmados. "Olha, receio que a cirurgia de sua mãe não tenha produzido os resultados desejados. Não observamos nenhum movimento significativo em suas pernas, e é incerto se haverá ou quando haverá alguma melhora. Por enquanto, precisamos esperar e monitorar sua condição. Sua mãe completou os procedimentos de alta e pode ser liberada." O médico explicou com um tom de voz triste. John fingiu que se importava e ofereceu palavras de conforto à sua mãe enquanto a levava na cadeira de rodas até o carro. No entanto, ele não pôde deixar de perguntar como ela havia conseguido dinheiro para pagar pela cirurgia. "Eu não queria te incomodar e te sobrecarregar, meu filho. Então decidi cuidar disso sozinha", respondeu Andy. John ficou surpreso com a resposta de sua mãe. "Como assim cuidar disso sozinha?" "Que decisão, mãe, você acabou tomando?" perguntou curioso. "Vendi a casa", revelou Andy, com a voz mal audível. John congelou de incredibilidade diante da revelação de sua mãe. "Você vendeu a casa? E para quê? Para essa porcaria de cirurgia que não serviu para nada. Você é egoísta demais, mãe. Nem sequer pensou em mim. Essa casa também é minha, não é? Eu estava contando com essa casa para..." John parou no meio da frase, mas o Andy entendeu o que ele queria dizer. Ela se magoou porque John estava preocupado com sua herança e não se importava com ela. O Andy estava enxugando as lágrimas quando John recebeu uma ligação de um potencial cliente. Ele se desculpou e atendeu a chamada. Depois informou ao Andy que tinha uma reunião urgente com o cliente. "Vá em frente, filho. Como eu disse antes, Joanne está vindo me visitar. Vou pedir a ela que me leve para o asilo. Já organizei tudo para a mudança", disse o Andy calmamente. "Eu nem sei o que a senhora anda fazendo", disse John antes de ser interrompido por outra ligação. Suspirando de frustração com as ações de sua mãe, ele saiu abruptamente. O Andy ficou sozinha, chorando silenciosamente na rua, perto de um estacionamento. Ela ficou desolada, se sentindo isolada, depois de um ano sem comunicação com o filho. Um dia, John estava em sua casa, quando foi surpreendido uma manhã quando ouviu um carro parar em sua entrada. Ele saiu e foi ver quem era. Ele viu uma senhora idosa vasculhando o porta-luvas do carro estacionado em frente à sua casa. Confuso com a presença estranha, ele perguntou se poderia ajudar. Quando a mulher se virou, John ficou chocado ao ver que era o Andy e que ela estava caminhando. Assustado e todo sem graça, ele perguntou: "Mãe, meu Deus, como você está?" "Estou muito melhor, meu filho", respondeu Andy com positividade. John, sem graça novamente, a convidou para entrar em casa e lhe ofereceu um copo d'água. Sem saber o que dizer perto de Andy, John se sentia desconfortável. Mas ela tentou quebrar o silêncio. "Anime-se, filho. Olhe para mim agora. Lembra quando você me abandonou na rua após minha cirurgia fracassada?" A expressão de John empalideceu ao lembrar de seu comportamento no passado. "De qualquer forma", continuou Andy, "minha amiga Joanne e seu sobrinho Evan vieram ao meu resgate. Eles ficaram arrasados por me encontrarem sozinha na rua, então me levaram com eles, ao invés de me mandar para o asilo. Joanne estava com pressa e teve que partir, mas seu filho Evan se ofereceu para me deixar na minha antiga casa, que agora é dele. Evan me tratou como se fosse meu filho e encontrou médicos melhores em outra cidade. Eu estava com medo de fazer outra cirurgia, mas ele esteve ao meu lado o tempo todo e, milagrosamente, a cirurgia deu certo. E com muito esforço, ele até pagou pela minha cirurgia de substituição de joelho. E agora, não só posso andar, como também posso correr como quase quando era jovem." John sentiu alto remorso e uma pequena alegria por saber que a mãe estava bem e que ela tinha alguém para cuidar dela. Ele ficou chocado, no entanto, pelas palavras de elogio de sua mãe a um estranho.
Eu sei que fui um filho horrível, mãe, admitiu John. Mas por que você está aqui se esse cara é tão incrível? Ele rosnou. Nesse momento, John ouviu um carro parar em frente à sua casa e um jovem entrou. Ah, Evan, boa hora, estávamos falando de você, riu Andy ao cumprimentar Evan. Com licença, você não pode simplesmente entrar na minha casa assim, disse John irritado, apontando para Evan. Bem, eu posso entrar na minha casa, não posso? As palavras de Evan deixaram John perplexo. Ele descobriu que Evan era proprietário da casa que ele morava. John não tinha conhecimento disso, pois lidava apenas com um intermediário que gerenciava todas as transações. John tinha evitado as chamadas da corretora e não havia pago o aluguel por 6 meses. A corretora havia informado a Evan que John não havia pago o aluguel por alguns meses, mas Evan sabia que John estava passando por dificuldades. Então, a pedido de Wendy, ele decidiu ser flexível com John e pediu para a corretora não incomodá-lo mais. No entanto, ao pensar um pouco, Wendy refletiu sobre o comportamento de John e decidiu que não queria dar mais chances a ele. Então ela disse a Evan que fosse lá cobrar o aluguel de John e que ela iria junto. Oh, eu quase esqueci, filho, disse Wendy enquanto pegava sua bolsa. Aqui está o aviso de despejo. Você tem 15 dias para sair. Wendy entregou os papéis a John e partiu com Evan. John ficou sentado no sofá segurando a cabeça. Ele percebeu que suas ações finalmente o haviam levado ao fundo do poço. Após enfrentar essa dificuldade, John aprendeu uma lição valiosa. Ele alugou uma casa modesta e está tentando se reconciliar com sua mãe lentamente. Wendy, mesmo magoada, tenta ajudar John em sua jornada de mudança. Apesar de tudo que o filho fez, ela ainda encontrou espaço em seu coração para perdoá-lo. E você, o que acha da atitude de Wendy? Você perdoaria o filho? Tentaria se reconciliar com ele? Deixe aí nos comentários. Não esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente aqui. Eu agradeço de verdade por assistir.